Você pode se surpreender com o que é preparar comida. Uma boa preparação de refeições começa com uma saudação amigável e uma introdução vibrante às aventuras culinárias do dia. O narrador destaca que os pratos que preparamos são importantes não apenas para a alimentação, mas também para unir as pessoas. Ao discutir esse tema, não se trata apenas de ingredientes, mas de toda a experiência de cozinhar. A preparação influencia nosso humor e saúde, criando uma atmosfera agradável que inspira criatividade na cozinha. Ao envolver todos no processo, desde a escolha de ingredientes frescos até o corte de legumes, os participantes sentem uma conexão maior com a comida. Compreender os pratos que estamos preparando nos ajuda a valorizar seus sabores e histórias. Portanto, da próxima vez que você entrar na cozinha, lembre-se de que cozinhar pode ser uma atividade alegre e compartilhada, e não uma rotina. Você está pronto para transformar sua preparação de comida em uma emocionante jornada culinária. Você ouviu falar do sósia do Messi no Irã? Reza Parastesh, um iraniano que se parece muito com a estrela do futebol Lionel Messi, viveu uma vida cheia de reviravoltas. Imagine caminhar na rua e ser abordado por fãs pedindo selfies, achando que você é uma lenda do futebol mundial. Embora essa semelhança tenha trazido fama e admiração para Reza, também trouxe problemas legais. A confusão pública às vezes complicava sua vida, pois ele lidava com a alegria da fama e as dificuldades de ser confundido com outra pessoa. Sua história mostra como uma simples semelhança pode mudar radicalmente a vida. É surpreendente ver como o mundo reage quando alguém se parece com uma celebridade. Reza aceitou sua situação única, participando de vários eventos na mídia e despertando o interesse de muitos. Você já encontrou alguém que se parece com uma pessoa famosa? O que você faria no lugar dele? Você já se perguntou como o kickboxing pode mudar vidas na Tailândia? Com uma abordagem única ao sistema de justiça, a Tailândia oferece aos prisioneiros a chance de conquistar a liberdade, participando de lutas de kickboxing contra adversários estrangeiros. Este programa empolgante permite que os detentos mostrem suas habilidades no ringue, promovendo disciplina e condicionamento físico. Os lutadores treinam arduamente para aprimorar suas técnicas e se preparar para as lutas, pois seu desempenho influencia diretamente a chance de liberdade. Não se trata apenas de vencer. É importante também demonstrar dedicação e determinação. Cada luta é um teste de suas habilidades e uma oportunidade de crescimento pessoal. Além disso, adversários internacionais frequentemente participam dessas lutas, criando uma troca cultural emocionante que destaca a arte e o espírito do boxe tailandês, conhecido como Muay Thai. Essa abordagem inovadora traz esperança de reabilitação, mostrando que mesmo além das paredes da prisão, novos caminhos podem levar à redenção. Será que uma ideia tão inovadora pode mudar a percepção sobre a justiça? Você já se perguntou por que os gostos dos adultos são diferentes? As crianças têm cerca de 30 mil papilas gustativas espalhadas pela boca, o que as permite sentir os sabores de forma mais intensa do que os adultos. Esses pequenos órgãos sensoriais não estão apenas na língua, mas também no céu da boca e na garganta, proporcionando uma percepção de sabor mais aguçada. No entanto, com o passar do tempo, muitos desses receptores, até 2/3, desaparecem. Na idade adulta, a maioria das papilas gustativas se concentra na língua, o que pode diminuir nossa sensibilidade ao sabor. Essa perda significa que os adultos podem não sentir os sabores tão intensamente quanto as crianças. É surpreendente pensar em como nossa percepção do gosto muda ao longo do tempo. Então, se seu filho gosta de sabores mais intensos do que você, isso se deve a essas papilas gustativas extras que ele possui. O que você acha que isso significa para seus pratos favoritos? Você pode ficar chocado ao saber que os axolotes regeneram membros. O axolote ambistoma mexicanum, um fascinante anfíbio nativo do México, surpreende os pesquisadores com sua incrível capacidade de regenerar membros e órgãos perdidos sem deixar cicatrizes. Diferente de outras espécies que podem cicatrizar com tecido fibroso, os axolotes produzem um tipo especial de célula chamada blastema, que atua como células tronco embrionárias durante a regeneração. Esse processo notável permite que eles reconstruam estruturas complexas, como membros, medulas espinhais e até partes do coração com precisão impressionante. Cientistas estão estudando intensamente o genoma do axolote para identificar os genes específicos responsáveis por essa habilidade regenerativa.
com a esperança de que esse conhecimento possa um dia levar a avanços na medicina humana, especialmente na reparação de tecidos e lesões na medula espinhal. Em laboratórios ao redor do mundo, os axolotes desempenham um papel fundamental no avanço do nosso entendimento sobre a regeneração de membros e resistência ao câncer. À medida que essa criatura eternamente juvenil continua a revelar seus segredos, ela tem o potencial de transformar nossa abordagem a algumas das questões médicas mais desafiadoras da biologia. Prepare-se para se surpreender com o poder das sobrancelhas. Pesquisadores fizeram uma descoberta interessante sobre como nosso cérebro reconhece rostos. Descobriu-se que, se as sobrancelhas forem removidas de imagens de rostos conhecidos, sua capacidade de reconhecê-los cai drasticamente. Esse efeito é até mais forte do que remover os olhos, que geralmente consideramos importantes para o reconhecimento. As sobrancelhas desempenham um papel fundamental na transmissão de emoções e identidade, servindo como sinais importantes que nos ajudam a reconhecer os outros. Nosso cérebro está sintonizado para perceber esses sinais sutis, o que nos permite julgar rapidamente as pessoas. Curiosamente, essa pesquisa destaca como até mesmo pequenas características podem influenciar nossas interações sociais. Então, da próxima vez que você ver alguém sem sobrancelhas em uma foto, lembre-se de como esses pequenos detalhes são importantes para nossas habilidades de reconhecimento, o que mais seu cérebro pode captar. Você sabia que os pepinos do mar podem ser venenosos? Esses incríveis habitantes do oceano têm um mecanismo de defesa único. Eles produzem uma substância tóxica chamada holoturina. Esse veneno é armazenado em estruturas especiais, chamadas tubos cuviarianos, permitindo que os pepinos do mar reajam rapidamente a ameaças. Quando se deparam com um predador, o pepino do mar pode liberar holoturina em sua superfície, criando uma barreira química que afasta os atacantes. Mas isso não é tudo. Em casos extremos, algumas espécies podem até expelir partes de seus órgãos internos para escapar do perigo. Esse comportamento estranho não só confunde os predadores, mas também permite que o pepino do mar recupere os órgãos perdidos ao longo do tempo. A natureza está cheia de surpresas, e os pepinos do mar mostram isso claramente. Sua capacidade de se adaptar e se proteger em condições adversas do oceano revela a incrível engenhosidade dos seres vivos. Então, da próxima vez que você estiver na praia ou em um aquário, lembre-se dessas criaturas incomuns e da magia de suas táticas de sobrevivência. Não é incrível como a vida pode encontrar maneiras tão inusitadas de existir? Você já viu tubarões em um vulcão? Pode parecer incrível, mas cientistas descobriram que tubarões conseguem viver em condições extremas de vulcões subaquáticos, como o interessante vulcão Kabati. Essa descoberta surpreendente mostra como esses antigos predadores conseguem se adaptar. Os tubarões têm a habilidade única de suportar temperaturas mais altas do que muitos outros peixes, o que os permite explorar ambientes vulcânicos que normalmente não são adequados para a maioria dos seres marinhos. No Kabati, os pesquisadores observaram diferentes espécies de tubarões nadando confortavelmente ao redor de fontes vulcânicas quentes, onde a temperatura da água pode aumentar. Esses tubarões resistentes ao calor não só sobrevivem, mas provavelmente encontram alimento e abrigo nesses locais únicos. Essa adaptabilidade demonstra a incrível resistência da natureza e levanta questões empolgantes sobre quantos outros organismos podem prosperar em condições extremas. À medida que aprendemos mais sobre as profundezas e os extremos do oceano, quem sabe quais outras surpresas nos aguardam debaixo d'água. Você já se perguntou por que Sultan Kösen é tão alto? Com 2 metros e 51 centímetros, Sultan Kösen, nascido em 1982 na Turquia, é o homem mais alto do mundo. Sua altura impressionante é causada por uma condição rara, chamada gigantismo, que resulta do excesso de hormônio do crescimento. Essa condição não só lhe deu uma forma física extraordinária, mas também o tornou uma celebridade global. Sultan inspirou muitos com sua história, participando de eventos e quebrando recordes. Apesar das dificuldades que sua altura traz, como problemas de saúde e a busca por roupas adequadas, ele mantém uma atitude positiva. A altura de Sultan lhe proporcionou oportunidades únicas, como conhecer pessoas famosas e participar de projetos internacionais para aumentar a conscientização sobre distúrbios de crescimento. Sua trajetória nos inspira a aceitar nossas diferenças, lembrando que todos nós temos qualidades únicas que nos tornam especiais.
Descubra a maravilha do Louvre, em Abu Dhabi. Os Emirados Árabes Unidos guardam um incrível tesouro cultural, o Museu Louvre, em Abu Dhabi. Este impressionante museu foi inaugurado em 2017, oferecendo uma combinação fascinante de arte e arquitetura. O edifício, projetado pelo famoso arquiteto francês Jean Nouvel, é adornado com uma impressionante cúpula que cria um efeito de chuva de luz, proporcionando aos visitantes uma experiência verdadeiramente única. Dentro você encontrará mais de 600 obras de arte, que vão desde civilizações antigas até obras-primas modernas. O Louvre Abu Dhabi não apenas destaca a interconexão das culturas, mas também oferece exposições que celebram o patrimônio mundial. Este museu faz parte de um acordo de 30 anos com a França, que permite exibir obras icônicas de vários museus franceses. Com sua ampla variedade de influências artísticas e foco na educação, o Louvre, em Abu Dhabi, busca aprofundar a compreensão e a apreciação da arte entre visitantes de todas as origens. Portanto, se você é um amante da arte ou apenas curioso sobre a cultura, o Louvre Abu Dhabi é um lugar imperdível. Você pode se surpreender ao descobrir que irmãos e irmãs podem ter origens diferentes. Isso é um fenômeno fascinante relacionado à recombinação genética. Embora irmãos e irmãs tenham os mesmos pais, a forma como seu DNA se mistura na formação dos óvulos e espermatozoides resulta em diferenças em sua composição genética. Por exemplo, imagine que um dos irmãos é identificado como 30% irlandês, enquanto o outro é 50% irlandês. Como isso é possível? Durante a reprodução, o material genético é combinado de maneiras diferentes para cada criança, o que significa que eles herdam diferentes partes do DNA de seus pais. Isso significa que até mesmo parentes próximos podem ter linhagens genéticas distintas. Portanto, embora você possa crescer em uma mesma família e ter muitas semelhanças, os resultados da sua origem podem te surpreender. Isso nos lembra o quão única é a história genética de cada pessoa e destaca a incrível complexidade da genética humana. Prepare-se para se surpreender com a roda gigante flutuante na China. Esta atração incrível possui cabines que flutuam em trilhos externos, proporcionando uma experiência única. Localizada na movimentada cidade de Xiangyin, a roda gigante Axelos é um símbolo da engenharia moderna e da criatividade. Ao deslizar em uma das cabines futuristas, você terá a sensação de voar sobre a Terra, desfrutando de vistas panorâmicas deslumbrantes da paisagem ao redor. O design inovador não só intensifica a experiência do passeio, mas também mostra a combinação de tecnologia e entretenimento. Imagine-se balançando suavemente ao vento, admirando o pôr do sol ou as luzes cintilantes da cidade abaixo. Esta atração única atrai tanto os moradores quanto os turistas que buscam algo novo no mundo dos parques de diversões. A roda gigante Axelos não é apenas uma atração, é uma aventura que combina emoção e inovação. Pronto para uma viagem inesquecível? Você sabia que Einstein teve dificuldades na escola? Apesar de ter se tornado um dos cientistas mais famosos da história, Albert Einstein não era um aluno excepcional no início. Na verdade, seus professores muitas vezes o consideravam preguiçoso ou desinteressado. Ele tinha dificuldades na comunicação verbal, o que o tornava tímido e inseguro na sala de aula. Nos primeiros anos, ele enfrentou problemas com matérias como francês e teve relações tensas com autoridades, frequentemente se sentindo incompreendido. Seu jeito único de pensar nem sempre se encaixava no sistema educacional tradicional. No entanto, isso não o impediu de buscar conhecimento. Após terminar a escola, Einstein teve sucesso no aprendizado autodidata e, eventualmente, desenvolveu teorias revolucionárias, como a teoria da relatividade. Sua trajetória mostra que ser diferente pode levar a grandes conquistas. Não é inspirador como as dificuldades podem resultar em grandeza? O cinturão de Kuiper esconde segredos. Essa região fascinante além da órbita de Netuno está cheia de pequenos objetos gelados, como cometas e planetas anões. O cinturão de Kuiper se estende de 30 a 55 unidades astronômicas do Sol, representando um vasto espaço repleto de restos da história inicial do Sistema Solar. Estudando esses corpos gelados, os cientistas podem obter pistas importantes sobre como nosso Sistema Solar se formou há mais de 4,5 bilhões de anos. Um dos habitantes mais conhecidos desse cinturão é Plutão, que já foi considerado o 9º planeta e agora é classificado como um planeta anão.
Observar esses objetos distantes também ajuda os astrônomos a entender a dinâmica do sistema solar externo e a possibilidade de descobrir novos corpos celestes. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que o cinturão de Kuiper é como um baú de tesouros da história cósmica esperando para ser explorado. Fatos incríveis sobre o atol Palmyra. Este remoto pedaço de terra na costa do Havaí guarda uma história sombria dos anos 1970, quando ocorreu um chocante duplo assassinato. Embora ninguém tenha vivido aqui, muitos aventureiros e caçadores de tesouros acreditam que as águas ao redor deste misterioso atol escondem naufrágios e tesouros perdidos. O atol Palmyra tem um charme único, intocado pela presença humana, mas é um habitat importante para a vida selvagem, incluindo várias espécies de aves e criaturas marinhas. Em 2001, o governo dos Eshkari o declarou Refúgio Nacional da Vida Selvagem para proteger seus ecossistemas frágeis. Hoje, este lugar fascinante não só é reconhecido como parte dos Estados Unidos, mas também é um tesouro de história e beleza natural, aguardando que alguém explore seus territórios inexplorados. Quais segredos podem estar escondidos sob suas ondas? Você consegue imaginar o refúgio criativo de Prince em Minnesota? Paisley Park, localizado em Chanhassen, Minnesota, não foi apenas a casa do lendário músico Prince, mas também seu estúdio pessoal de gravação. Este vibrante complexo, cheio do espírito artístico de Prince, tornou-se o lugar onde ele criou suas obras mais icônicas. Após sua morte prematura em 2016, Paisley Park foi preservado como uma homenagem ao seu incrível legado. Fãs de todo o mundo agora podem visitar este local único, que oferece uma visão de sua vida e processo criativo. Ao caminhar pelos corredores, você pode sentir a energia da música que um dia ecoou aqui, além de ver sua coleção de prêmios, fantasias e itens raros. As visitas guiadas permitem que os visitantes sintam de perto a magia, passando pelos mesmos cômodos onde foram criados sucessos como Purple Rain. Como uma celebração de sua influência na música e cultura, Paisley Park se destaca como um farol de inspiração, lembrando-nos das contribuições extraordinárias de Prince. Não é incrível como um lugar pode guardar tanta história e arte? É verdade que formigas podem criar supercolônias? As surpreendentes formigas argentinas elevaram o trabalho em equipe a um novo nível, formando enormes supercolônias que se estendem por continentes. Essas estruturas incríveis são compostas por milhões de ninhos e bilhões de formigas individuais que trabalham juntas como um todo. Ao contrário das colônias comuns, que defendem seu território, as supercolônias podem ocupar vastos espaços, permitindo que dominem a paisagem. É como um enorme encontro de família, onde cada formiga sabe que pertence a um único grupo. Essa cooperação em comum permite que elas coletem alimentos de forma mais eficiente, se defendam de predadores e prosperem em diversas condições. A imensidão dessas supercolônias destaca a surpreendente organização social das formigas, provando que até criaturas minúsculas podem alcançar grandes resultados quando trabalham juntas. Como elas conseguem atingir esse nível de cooperação? Você consegue imaginar que a gravidade na Terra varia? É surpreendente, mas a gravidade não é a mesma em todos os lugares. Ela depende da concentração de massa em diferentes partes do nosso planeta. Por exemplo, em áreas mais próximas ao núcleo da Terra, a gravidade é um pouco mais forte. Isso acontece porque o núcleo é denso e tem muita massa, o que faz sua influência gravitacional ser mais intensa. Por outro lado, em locais mais afastados do núcleo, como cadeias de montanhas ou regiões com rochas menos densas, a gravidade pode ser mais fraca. Essas variações podem ser medidas até com instrumentos sensíveis. Na verdade, os cientistas descobriram que nossa força gravitacional pode mudar em pequenas quantidades dependendo de onde você está. Então, da próxima vez que você pensar na gravidade, lembre-se de que não é uma força universal. Ela pode variar bem debaixo dos seus pés. Adivinhe o que realmente ajuda a relaxar e a ter bem-estar? A atividade física, como caminhar e nadar, é fundamental para manter a saúde mental e física. Essas atividades ajudam a reduzir o estresse e a melhorar o humor, facilitando o relaxamento após um dia longo. Quando você caminha, seu corpo libera endorfinas, os hormônios da felicidade. Nadar, por sua vez, é uma maneira agradável de se refrescar e também um ótimo exercício que melhora a saúde cardiovascular e fortalece os músculos. Ao incluir essas atividades na sua rotina, você cria um estilo de vida equilibrado, que promove relaxamento e bem-estar.
Imagine como é revigorante nadar em um dia quente ou como uma simples caminhada no parque pode clarear sua mente. Encontrar tempo para se exercitar não exige uma academia. Pode ser tão simples quanto sair para a rua ou ir à piscina mais próxima. Então, por que não fazer caminhadas e natação parte do seu autocuidado? Seu corpo e sua mente vão agradecer. Você vai se surpreender ao descobrir que o Tiranossauro Rex tinha penas. Descobertas recentes mostram que esses poderosos dinossauros, que viveram na Terra há mais de 66 milhões de anos, podem não ter sido os gigantes escamosos que sempre pensamos. Fósseis encontrados na China mostram que os ancestrais do tiranossauro realmente tinham penas, sugerindo uma árvore genealógica peluda. Embora os cientistas ainda não tenham determinado quantas penas um tiranossauro adulto tinha, é provável que seus ancestrais fossem bem peludos, e os jovens tiranossauros poderiam ter plumagem. Imagine um jovem tiranossauro com penas coloridas, caçando nas florestas antigas. Essa descoberta muda nossa visão sobre essas criaturas icônicas, adicionando uma nova dimensão à sua imagem. Então, da próxima vez que você imaginar um tiranossauro, lembre-se de que ele poderia parecer mais com um pássaro gigante do que com um réptil. Não é fascinante? Você pode se surpreender. Batman Bean Supermod é real. Em Singapura, um homem orgulhosamente carrega o nome único, Batman Bean Supermod, que certamente chama a atenção e provoca sorrisos. Esse nome divertido reflete o espírito brincalhão dos singapurianos na escolha de nomes. Para muitos parece que ele saiu diretamente dos quadrinhos. O nome foi criado em parte em homenagem à admiração do pai pelo super-herói Batman, com um toque divertido. As leis de nomes em Singapura permitem criatividade, e esse exemplo mostra como as pessoas podem expressar sua individualidade e cultura. É surpreendente ver como os nomes podem carregar tanta personalidade e humor, tornando nosso mundo um pouco mais vibrante. Então, da próxima vez que você pensar em nomes, lembre-se de Batman Bean Supermod e reflita sobre como um nome pode contar uma história e gerar conversas. Você consegue imaginar como é ter um nome assim? É verdade que os telhados podem fritar ovos. Em lugares quentes como Dubai ou Las Vegas, a temperatura nos telhados pode subir tanto que é possível cozinhar ovos. Esse fenômeno incrível não é apenas uma curiosidade. Ele mostra o quanto essas cidades esquentam no verão. Quando o sol brilha forte, superfícies como os telhados absorvem calor e ficam extremamente quentes. Na verdade, estudos mostram que em um dia ensolarado, telhados de cor escura podem atingir temperaturas entre 65 e 93 graus Celsius. Imagine deixar um ovo em um telhado por alguns minutos. Quando você voltar, ele pode já estar chiando. Essa maneira incomum de cozinhar destaca como superfícies comuns podem se transformar em utensílios de cozinha improvisados nessas condições. As pessoas que vivem em climas assim frequentemente encontram maneiras criativas de lidar com o calor, desde o uso de materiais de telhado mais leves até a instalação de sistemas de refrigeração modernos para tornar suas casas confortáveis. Você consegue acreditar que a força do sol pode transformar telhados comuns em frigideiras? Você não vai acreditar que isso é sobre o maior toboágua. O maior toboágua do mundo, localizado em Kansas City, era uma atração emocionante, alcançando velocidades de até 112 km por hora. Imagine-se descendo por um enorme toboágua em espiral, sentindo o vento e a água. No entanto, essa diversão extrema apresentava sérios riscos. Após várias mudanças para aumentar a segurança, os problemas continuaram a surgir. As autoridades estavam preocupadas com possíveis lesões e, no final, decidiram que era melhor fechar a atração. Visitantes relataram não apenas a emoção das altas velocidades, mas também incidentes que levantaram questões sobre os protocolos de segurança. Embora muitos amassem a adrenalina, os riscos se tornaram grandes demais para serem ignorados. Esta história nos lembra que, às vezes, a emoção da aventura deve ser equilibrada com o bom senso. Poderia isso ser o fim dos toboáguas extremos? Acredite ou não, mas você pode rastrear suas raízes até Garra Tulipana. Este lugar incrível, situado no coração de uma linda região, é famoso por sua rica história e herança cultural única. Muitos o consideram um lugar especial, onde gerações começaram suas vidas. Imagine nascer em um local onde se entrelaçam histórias de amor, luta e triunfo. Garra Tulipana não é apenas um ponto geográfico, é o berço de tradições passadas de geração em geração ao longo dos séculos.
A paisagem, repleta de tulipas coloridas na primavera, cria um cenário deslumbrante para os primeiros momentos da vida. Este lugar encantador convida tanto visitantes quanto moradores a refletirem sobre sua própria história e as profundas conexões com seus antepassados. Então, seja ouvindo histórias de seus avós ou explorando sua árvore genealógica, não é emocionante pensar que suas raízes podem levar até Garra Tulipana? E se eu te disser que patos podem ser canibais? Pode parecer chocante, mas os patos às vezes mostram comportamento canibal, especialmente quando estão entediados ou estressados devido a condições de vida apertadas, má ventilação e falta de comida. Imagine estar preso em um espaço pequeno com recursos limitados. Isso pode levar a hábitos incomuns. Quando os patos não têm estímulos ou espaço para se mover e bicar, eles podem começar a beliscar uns aos outros, machucando seus semelhantes. A única maneira conhecida de prevenir esse comportamento é o corte de bico. Esse processo envolve a remoção de uma pequena parte da borda superior do bico, o que pode evitar ferimentos graves entre os patos. Ao proporcionar um ambiente confortável com espaço suficiente e alimentação adequada, podemos ajudá-los a prosperar e evitar esses hábitos preocupantes. Então, como você pode criar um melhor habitat para essas aves incríveis? Você sabia que as vacas na Índia são consideradas sagradas? Pode parecer surpreendente, mas na Índia, mais de 200 milhões de vacas andam livremente pelas ruas e são muito respeitadas em várias comunidades. As vacas ocupam um lugar especial na cultura indiana, simbolizando riqueza, força e maternidade. Muitas famílias as tratam com grande respeito, oferecendo melhores condições de vida e alimentando-as com comida nutritiva. Na verdade, no hinduísmo, a vaca é considerada sagrada, o que leva a leis que protegem esses animais de danos. Você provavelmente verá vacas passeando tranquilamente pelas ruas das cidades, e sua presença lembra as tradições culturais profundamente enraizadas. Além disso, algumas organizações trabalham pelo bem-estar das vacas, garantindo que tenham uma vida saudável. Essa conexão única entre vacas e pessoas levanta discussões sobre direitos dos animais e identidade cultural na Índia moderna. Não é incrível como diferentes culturas podem moldar nossa percepção dos animais com os quais compartilhamos este mundo? E se eu te contar sobre a arma secreta do General Hooker? O general Joseph Hooker, uma figura-chave da Guerra Civil Americana, sabia como o moral das tropas era importante para vencer batalhas. Ele adotou uma estratégia surpreendente para animar seus soldados, garantindo um suprimento constante de comida saborosa. Os soldados recebiam farinha ou pão fresco 4 vezes por semana, cebolas ou batatas 2 vezes por semana e vegetais secos 1 vez por semana. Mas Hooker não parou por aí. Ele melhorou as condições de vida das tropas, implementando uma rotina que incluía arejar os leitos e banhos 2 vezes por semana. Essa preocupação com a higiene não só revitalizou as tropas, mas também promoveu a saúde, reduzindo a propagação de doenças. O general Hooker realmente entendia que um exército feliz e saudável era essencial para vencer no campo de batalha. Como essas mudanças impactaram o resultado da guerra? Vamos revelar a verdade sobre o pombo inglês em pó. Esta incrível raça, muitas vezes chamada de pombo de força inglês, realmente impressiona. Conhecidos por sua postura ereta e pescoço elegante e longo, essas aves foram cuidadosamente criadas por criadores experientes ao longo de muitas gerações. A característica mais marcante? Seu bico proeminente, que lhes dá um charme especial. Esses pombos não são apenas bonitos, eles são o resultado de uma seleção genética cuidadosa, focada em aprimorar suas qualidades decorativas. Os criadores dedicaram horas incontáveis para aperfeiçoar essas características, garantindo que cada pombo não apenas pareça incrível, mas também possua traços únicos que os amantes de pombos adoram. Seja em competições ou como um animal de estimação, o pombo inglês em pó certamente chamará a atenção de todos que o virem. Você já viu essas aves elegantes ao vivo? E se eu disser que sons altos podem te prejudicar? Sons muito altos, especialmente acima de 180 decibéis, representam uma séria ameaça à nossa saúde. Em intensidades assim, os sons podem ser tão poderosos que podem romper os pulmões e causar outras lesões graves. Você pode estar pensando em shows de rock ou em canteiros de obras, onde o nível de ruído pode atingir valores perigosos.
Seus ouvidos são feitos para ouvir sons normais, mas decibéis extremos podem sobrecarregar seu corpo, levando à perda auditiva ou até mesmo a lesões em órgãos vitais. O fenômeno do ruído extremo não é apenas desconfortável, é um aviso claro sobre os perigos potenciais em ambientes barulhentos. Compreender e respeitar os níveis de som é fundamental para proteger nossa audição e bem-estar geral. Portanto, da próxima vez que você estiver em um lugar barulhento, pense 2 vezes sobre como isso pode te afetar. Você sabe como proteger sua audição? Você sabia que o primeiro ser vivo no espaço foi um cachorro? Em 1957, Laika, uma corajosa cadela de raça mista da Rússia, se tornou o primeiro ser vivo a orbitar nosso planeta, um marco importante na exploração espacial. Laika foi lançada a bordo do Sputnik 2 apenas 1 mês após o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. Essa missão histórica teve como objetivo coletar dados sobre como um ser vivo reage a viagens espaciais. Infelizmente, a viagem de Laika foi temporária, pois a tecnologia da época não permitia seu retorno à Terra. A história de Laika, embora triste, abriu caminho para futuros voos humanos no espaço e destacou a importância de entender os efeitos das viagens espaciais sobre os seres vivos. Sua coragem nos ajudou a compreender melhor o espaço e seus desafios. Em missões posteriores, seu legado inspirou cientistas a garantir a segurança tanto de cães quanto de humanos nas pesquisas espaciais. Você consegue imaginar a coragem que Laika teve para embarcar nessa incrível aventura? Você sabia que os cardeais do norte têm uma maneira especial de chocar seus ovos? Pode parecer difícil de acreditar, mas essas aves lindas apresentam um comportamento surpreendente ao cuidar de seus ovos. Quando as fêmeas se preparam para chocar, elas arrancam penas de sua barriga para criar uma área especial na pele. Essa adaptação única é importante, pois permite que as aves mantenham contato direto da pele com os ovos. Por que elas fazem isso? A pele exposta ajuda a manter os ovos aquecidos, garantindo a temperatura ideal para a incubação. Esse comportamento cuidadoso destaca o quão inteligentes e engenhosas essas aves são. Usando suas próprias penas, os cardeais criam um ambiente acolhedor e seguro para seus futuros filhotes. Essa prática natural não só ajuda a aquecer, mas também demonstra a importância dos instintos maternos na natureza. Na próxima vez que você avistar um cardeal do norte, lembre-se dessa característica incrível que ajuda a trazer nova vida ao mundo. Um fato interessante sobre melancias. Você sabia que as melancias são, na verdade, consideradas bagas? Na botânica, elas são chamadas de pepo. Essa classificação se baseia no fato de que se desenvolvem a partir de um único ovário, o que lhes dá aquele interior suculento e carnudo que todos adoramos, além da casca dura. Mas o que é ainda mais interessante, as melancias estão mais próximas dos pepinos do que das bagas que normalmente consideramos, como morangos ou mirtilos. Essa relação com os pepinos destaca a incrível diversidade do mundo vegetal. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma fatia de melancia em um dia quente de verão, lembre-se de que essa fruta suculenta tem parentes surpreendentes no mundo dos vegetais. Quem diria que uma delícia tão gostosa poderia ter uma linhagem tão única? Isso nos faz pensar em quais outros segredos incríveis podem estar escondidos em suas frutas e vegetais favoritos. Você sabia que o tubarão-baleia é incrivelmente raro? Esse incrível ser marinho foi oficialmente registrado apenas 60 vezes desde sua descoberta em 1976. O tubarão-baleia, com sua enorme boca aberta, é um filtrador que se alimenta principalmente de águas vivas e outros pequenos organismos marinhos. Apesar de seus impressionantes tamanhos, alguns podem ultrapassar 5,5 metros de comprimento. Pouco se sabe sobre seus hábitos e ciclo de vida, o que desperta o interesse dos cientistas marinhos. Esses tubarões esquivos vivem em grandes profundidades, tornando difícil a observação e o estudo. Pesquisadores buscam entender mais sobre por que eles são tão raros e qual o papel que desempenham no ecossistema marinho, sua natureza misteriosa e as dificuldades para observá-los em seu habitat natural acrescentam um charme ao tubarão-baleia. Não seria incrível desvendar mais segredos sobre esse gentil gigante do mar? O que realmente está por trás das brincadeiras de aniversário na Dinamarca? Na Dinamarca, completar 25 anos sem um cônjuge é uma ocasião especial, celebrada de maneira divertida e inusitada.
Amigos e familiares se reúnem para participar de uma tradição brincalhona com canela. Neste dia especial, o aniversariante, muitas vezes chamado de Pessoa da Canela, deve ficar completamente imóvel enquanto seus entes queridos o cobrem de especiarias. Essa brincadeira divertida simboliza que ser solteiro aos 25 anos é motivo para uma leve zombaria. Embora possa parecer estranho para os de fora, ser coberto de canela é apenas uma piada que fortalece os laços entre amigos e familiares. Afinal, é um lembrete leve de que o amor e os relacionamentos podem ser diferentes. O ritual da canela cria memórias inesquecíveis e risadas, tornando esse momento importante não apenas sobre a idade, mas também sobre os preciosos momentos com aqueles que você ama. É difícil de acreditar, mas Warren Buffett realmente ama Coca-Cola. O lendário investidor não é apenas acionista do gigante das bebidas, mas também um grande fã. Na verdade, ele bebe cerca de 5 latas de Coca-Cola todos os dias. Buffett brinca dizendo que a Coca-Cola pode representar 1/4 do seu corpo, o que destaca seu amor por essa bebida gaseificada. Sendo um dos maiores acionistas, possuindo cerca de 9% das ações da Coca-Cola, sua dedicação vai além do financeiro, é algo pessoal. Esse hábito incomum surpreende, especialmente quando muitos especialistas em saúde alertam sobre o consumo excessivo de açúcar. No entanto, a relação divertida de Buffett com a Coca-Cola reflete seu caráter único e sua disposição para aproveitar as pequenas alegrias da vida. Ele frequentemente compartilha sua paixão pela bebida, dizendo que ela lhe traz alegria e complementa sua rotina diária. Então, da próxima vez que você abrir uma lata, lembre-se de que um dos homens mais ricos do mundo a aprecia tanto quanto você. Você sabia que os humanos são seres únicos e cuidadosos? Ao contrário de outras espécies, as crianças humanas precisam de cuidados prolongados até a adolescência. Esse longo período de dependência, que dura em média cerca de 18 anos, nos diferencia dos outros animais. Por exemplo, um cervo jovem pode ficar em pé e correr poucas horas após o nascimento, enquanto um bebê humano é completamente indefeso por meses. Essa dependência prolongada de cuidadores permite o desenvolvimento de funções cerebrais complexas e habilidades sociais, pois as crianças absorvem a linguagem, a cultura e as habilidades de seus pais e do ambiente. Essa abordagem única à parentalidade moldou as sociedades humanas, enfatizando os laços emocionais e a criação conjunta das crianças. O cuidado a longo prazo não só apoia o crescimento individual, mas também fortalece os laços familiares e comunitários. Não é incrível como nossa natureza cuidadosa influenciou nossa evolução e moldou nossas vidas? Você sabia que existem mais de 1000 tipos de bananas? Essas frutas populares não são apenas amarelas e doces. Na verdade, elas vêm em uma variedade incrível de cores e sabores. Embora a banana Cavendish seja a mais comum nos supermercados ocidentais, há muitos outros tipos, cada um com seu sabor e textura únicos. Desde a pequena e doce banana Ladyfinger até a banana vermelha Red Daca e os plátanos, que são usados na culinária, as bananas mostram uma diversidade impressionante. Algumas variedades são melhores para comer cruas, enquanto outras são ótimas em pratos salgados. Por exemplo, os plátanos são um alimento básico em muitas cozinhas tropicais. Além do uso culinário, as bananas também têm um papel importante na agricultura e no comércio, nos países onde são cultivadas. Essas frutas crescem em cachos e podem ter formas diferentes. Algumas são curvas, enquanto outras são retas. Seja no café da manhã, em smoothies ou em assados, sempre há um tipo de banana para todos. Com tantas variedades, por que não experimentar algo novo? E se eu disser que os Himalaias formaram impérios? Os majestosos Himalaias, ao longo dos séculos, serviram como uma poderosa barreira natural entre o Império Mughal na Índia e as dinastias chinesas. Devido às encostas íngremes, ao ar rarefeito e às temperaturas frias, essas altas montanhas quase eliminaram a possibilidade de movimentação de grandes exércitos. Como resultado, os conflitos militares eram raros, permitindo que ambos os impérios se desenvolvessem de forma independente. Em vez de arriscar-se nas montanhas, os comerciantes optavam por rotas mais seguras, como a Rota da Seda, o que favoreceu o intercâmbio cultural sem os perigos das passagens montanhosas. Essa divisão geográfica não apenas influenciou o comércio, mas também moldou os cenários culturais e políticos de ambas as regiões.
Os Himalaias, agindo como uma alta parede, garantiam que, embora ideias e mercadorias pudessem se mover por rotas alternativas, duas grandes civilizações se desenvolvessem em seus próprios caminhos únicos. Não é incrível como a natureza pode moldar a história? Aparentemente, a dependência da internet, IAD, não é apenas uma palavra da moda. É um transtorno mental real, onde as pessoas sentem uma necessidade incontrolável de estar online. Não se trata apenas de passar muito tempo em redes sociais ou jogos. Isso pode afetar seriamente a vida cotidiana. Imagine ter dificuldade para sair da cama porque você está preso em um rolar infinito de feeds, ou ter problemas para manter relacionamentos porque sua atenção está sempre na tela. A necessidade constante de estar conectado online pode roubar horas preciosas de sono, causar ansiedade e até criar distância entre pessoas próximas. À medida que nosso mundo se torna cada vez mais digital, é importante reconhecer os sinais de IAD. Compreender esse transtorno pode ajudar muitas pessoas a retomar o controle de suas vidas, restabelecer conexões com os outros e alcançar um equilíbrio mais saudável com a tecnologia. Isso afeta você ou alguém que você conhece? Um fato interessante sobre a aorta. A aorta é a maior artéria do corpo humano e é quase tão grossa quanto uma mangueira de jardim. Esse impressionante vaso sanguíneo começa no ventrículo esquerdo do coração e funciona como uma superestrada para o sangue rico em oxigênio, levando-o a cada parte do seu corpo. Imagine como seu coração bombeia o sangue, e a aorta é o primeiro grande caminho que ele percorre. A partir daí, ela se ramifica em artérias menores que chegam aos órgãos, músculos e tecidos, fornecendo o oxigênio necessário para seu funcionamento. Sem a aorta, nossos corpos não conseguiriam funcionar tão bem, e até mesmo tarefas simples se tornariam impossíveis. Essa artéria vital não é apenas impressionante em tamanho, ela desempenha um papel fundamental na manutenção da nossa saúde. Então, da próxima vez que você sentir seu coração batendo, lembre-se do trabalho importante que sua aorta faz para que você possa se mover. Difícil de acreditar, mas a Torre Eiffel foi renovada. Este icônico monumento orgulhosamente exibe sua terceira pintura para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. O projeto não foi fácil, custou 60 milhões de dólares e exigiu uma equipe de 25 pintores experientes. Esses trabalhadores enfrentaram grandes alturas e se dedicaram por 18 meses para que a torre brilhasse tanto para os moradores quanto para os turistas durante as Olimpíadas. O processo de pintura incluiu a remoção cuidadosa das camadas antigas e a aplicação de novas, para proteger a estrutura de ferro da ferrugem e do desgaste. Cada pintor foi treinado para lidar com as tarefas únicas de trabalhar em uma maravilha arquitetônica tão impressionante, mantendo sua beleza clássica. Enquanto o mundo acompanha os Jogos Olímpicos, esta Torre Eiffel recém-pintada se erguerá orgulhosamente, mostrando a rica história e a arte de Paris. Você consegue imaginar a vista do topo? Prepare-se para se surpreender com a estranha história da criação do Exterminador. Você sabia que este filme icônico surgiu de uma situação bem inusitada? James Cameron, o gênio por trás deste blockbuster, teve uma ideia assustadora enquanto sofria de intoxicação alimentar em Roma. Deitado no hospital, ele teve um pesadelo vívido sobre um robô assassino implacável, criado para destruí-lo. Essa visão aterrorizante despertou sua imaginação e o inspirou a criar um mundo futurista, onde as máquinas dominam e os humanos estão em fuga. A ideia do ciborgue imbatível se transformou em um filme revolucionário que conquistou os corações do público e se tornou um marco no gênero de ficção científica. A experiência de Cameron uniu horror e tecnologia, mostrando como ideias malucas podem surgir de situações inesperadas. Quem diria que uma intoxicação alimentar poderia levar à criação de um dos personagens mais memoráveis do cinema? Você sabia que o avestruz da Samsung ganhou 7 prêmios Clio? Este memorável comercial de 2017 fez sucesso no mundo da publicidade, contando a história única de um avestruz que coloca um headset de VR e voa pelo céu virtual. O que realmente destaca este anúncio é a combinação criativa de tecnologia e imaginação, mostrando como a realidade virtual pode abrir novas possibilidades. O comercial não apenas capturou a atenção do público, mas também impressionou especialistas da indústria, recebendo ouro por curta-metragem e 6 outros prêmios prestigiados. Clio. O sucesso do vídeo pode ser explicado pelo incrível trabalho de câmera e animação criativa, que dão vida à história.
A direção habilidosa, junto com efeitos visuais de alta qualidade, tornou a mágica Jornada do Avestruz uma realidade, permitindo que os espectadores vissem o mundo através de seus olhos enquanto ele subia aos céus como nunca antes. Esta publicidade inovadora ilustra perfeitamente como a narrativa na publicidade pode unir criatividade e tecnologia, deixando uma impressão duradoura e convidando outros a explorar as possibilidades da realidade virtual. Que tal assistir a este curta-metragem premiado você mesmo? É verdade que a cebola causa lágrimas. Quando você corta a cebola, seus olhos começam a lacrimejar, e isso acontece por causa de uma química única. A cebola contém aminoácidos que, ao serem cortados, se transformam em uma substância chamada sim-propanetial S-óxido. Esse irritante vai para o ar e rapidamente chega aos seus olhos, causando ardência. Seu corpo reage produzindo lágrimas para lavar o irritante. Essa lacrimação pode variar entre as pessoas. Algumas podem sentir ardência mais forte do que outras. Além das lágrimas, a cebola é rica em substâncias benéficas, incluindo antioxidantes e vitaminas, que podem fortalecer seu sistema imunológico. Então, da próxima vez que você estiver chorando, na tábua de cortar, lembre-se, é a maneira do seu corpo se proteger. Mas como cortar cebola sem chorar? Existem algumas dicas e ferramentas que podem ajudar com isso. Uma esquilo realmente causou uma grande falta de energia em Montana. Em 2023, uma esquilo curiosa decidiu explorar uma subestação em Montana, resultando em uma inesperada falta de energia que afetou cerca de 15 mil pessoas. Esse pequeno animal, com seu espírito aventureiro, interferiu no funcionamento de equipamentos importantes, causando sérios problemas. Esquilos frequentemente se tornam infratores inocentes, pois sua curiosidade natural e amor por escalar podem levar a grandes interrupções no fornecimento de energia em todo o país. Todo ano, essas criaturas peludas são responsáveis por milhares de quedas de energia, muitas vezes entrando em lugares onde não deveriam estar. Embora possam parecer fofos e inofensivos, suas travessuras podem causar grandes problemas para as empresas que tentam manter a luz acesa. Portanto, da próxima vez que você ver uma esquilo, lembre-se de sua capacidade de perturbar a vida moderna. Como podemos evitar esses sabotagens peludos em nossos sistemas de fornecimento de energia?